Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Pai, em nome de Jesus. Como diz a Tua palavra no livro, na primeira carta aos Timóteos, aleluia, primeira carta ao Timóteo, cadê o Timóteo? Primeira carta ao Timóteo, aleluia, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, assim como está na nossa Bíblia Sagrada. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então estamos nesse propósito de oração, estamos nesse propósito de intercessão sobre a nossa nação, porque os dias são maus e porque também o Senhor nos convocou. Então Deus convoca seus servos, seus filhos, e como nós sabemos pela Escritura Sagrada, nem todos estão dispostos a pagar esse preço, mas aqueles que foram chamados pelo Senhor, eu acredito que devem estar se colocando, no lugar e na função que foram chamados para exercer, é claro. E para complementar o que nós temos feito nesses dias, eu gostaria de estar lendo aqui um texto do livro de Ezequiel. Nós vamos estar aqui colocando o motivo ao qual nós vamos estar orando. Vamos estar orando porque é bom e agradável, perante o nosso Deus, que estejamos orando pelas autoridades que governam as nossas vidas, e também a intercessão, porque está escrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, o versículo 30, diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém eu achei. Vamos a um texto também, que está lá em Gênesis, e enquanto eu procuro aqui, nós podemos entender o seguinte: Deus está procurando alguém que seja um intercessor. Você que é da igreja, você que é irmão, você que foi chamado pelo Senhor, entenda uma coisa: você é um intercessor. Não tem como você ser servo do Senhor e não ser um intercessor. A igreja, ela é a intercessão. Aonde a igreja fica localizada? Você já parou para pensar? Aonde a igreja fica localizada? A palavra do Senhor diz que a igreja fica entre os céus e a terra, nos lugares celestiais. Então, a igreja intercede. É uma intercessão. Então, nós precisamos entender que nós somos intercessores. Nós somos intercessores. Independente da tua função ministerial, independente se você foi chamado agora, se você aceitou Jesus agora, você foi transportado para o reino do Senhor. E esse reino, ele está localizado nos céus. E nós precisamos entender que Abraão é o pai da fé, não é verdade? O autor e consumador da fé é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o pai da fé é Abraão. E Abraão deixou uma lição aqui para nós no capítulo 18, a partir do versículo 23. Então vamos estar lendo o texto sagrado. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio?
Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ira o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao lugar. Nessa parte, Abraão está ali intercedendo por Sodoma. Então, Abraão atreveu-se a falar com Deus. E nós descobrimos aqui que Abraão, ele vai e descobre, né, que se tiver 10 justos, Deus não fere a terra. E é engraçado porque se nós... Engraçado é uma figura de linguagem, né? Não é nada engraçado. É engraçado no sentido de comparação. Como fosse uma surpresa, né? Hoje a gente tem que se explicar de tudo, porque tem gente que acha que a gente está blasfemando da palavra. É engraçado porque se nós formos ver a arca de Noé, a arca que Noé construiu, vamos lá. Nessa arca, tirando os animais ali que entraram, nós vamos ver que Noé, olha só, Noé, ele foi salvo deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui como foi aqui. Deixa eu ver aqui. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. Então a terra estava sendo corrompida, né? Toda a carne havia se corrompido. E quando Noé entra naquela arca, deixa eu ver quantos eram aqui. Deixa eu ver aqui quantas almas entraram ali. Aleluia. Aleluia. No mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deixa eu ver se aparece aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para que eu não venha falar demais, né? Não venha acrescentar aquilo que não tem. Aleluia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Aleluia. Noé e os que com ele estavam na arca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só achar aqui quantos que tinham ali. Ele vai mostrar quantos tem ali, né? Saiu Noé e seus filhos, sua mulher, seus filhos e seus filhos com ele, tal. Vai falar de novo, vamos ver aqui na próxima vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Se eu não me engano, eram 8 almas. Aleluia. Ele diz aqui, ó. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E... Aleluia. Deixa eu ver aqui. Se ele começa a falar. Né? Se ele diz aqui quantas almas eram. Se eu não me engano, eram 8 almas. Mas eu não achei, irmãos. Mas é interessante que... Vou ver se na próxima eu trago o número aqui, se eu acho aqui. Agora eu não achei. É engraçado porque existe um mínimo de pessoas ali que Deus promete que não vai ferir Sodoma. Porque tinha 10 almas ali. 10 almas, no mínimo 10 almas tinha justos ali. Então, quando nós entramos na intercessão, se não houver uma quantidade mínima de pessoas que Deus possa fazer algo, não adianta a gente orar e interceder. Você vai ver lá em Jonas, quando ele está em Nínive, ele fez o trabalho de evangelismo e aí ele vai e fica triste ali porque ele acha que Deus vai julgar aquele povo e naquele momento Deus não julgou aquele povo. Não naquele momento, porque o povo se arrependeu. Mas a outra geração que vem, se você ler lá o profeta, acho que é Naum, quando você vê a outra geração de Nínive, ela foi julgada. E Deus ali destruiu tudo. Então, nós precisamos entender que às vezes a intercessão ela não vale a pena. Por isso que Abraão ele vai e fala com Deus, ele pergunta com Deus: Senhor, o Senhor está me colocando aqui como intercessor, mas me diga uma coisa, se houver ali 50 justos, o Senhor vai ferir aquela terra? Aí Deus fala: não. E ele vai indo, 45. Não. E ele vai baixando até que ele chega a 10. Então, existe um mínimo. E se eu não me engano, pela arca de Noé ali é 8. Mas como Abraão já devia saber desses 8, ele jogou para 10. Tem um mistério aí nesses números aí. Mas assim, então, nós precisamos entender por que Deus... Ou precisamos entender, não. Precisamos saber se Deus vai agir naquela situação. Nós precisamos entender e precisamos fazer conforme a vontade de Deus. Então, eu creio que na nação brasileira tem mais de 10 justos. Eu acredito. Eu acredito que tenha. Pelo tamanho da nossa população, pelo tanto de igreja, pelo tanto de pessoas que professam a fé no Senhor, eu acredito que tenha 10 justos. Mais de 10 justos, né? Porque eu entendo assim, que aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que entendeu que Jesus substituiu ele na cruz do Calvário, ele é justificado pelo sangue de Cristo. Claro que nós muitas vezes oscilamos entre pecado e desobediência, murmurações, enfim, em cair e levantar, mas, no entanto, nós entendemos que nós somos justificados pelo sangue de Jesus.
a graça de Deus, né? Nós não temos mérito nenhum em nada. A graça é um favor imerecido. Então, não é porque nós fazemos algo ao Senhor, nós oramos a Deus, receberemos uma recompensa ou seremos melhores que os outros. Não. Nós oramos porque nós entendemos que Deus quer ser adorado, Deus quer um relacionamento. Nós jejuamos porque nós precisamos pagar o preço daquilo que Jesus fez lá na cruz. Se entregou à morte por cada um de nós. Não, isso não vai pagar. Nós não sabemos o valor que é, qual foi o preço de sangue. Né? Uma pessoa morreu para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Uma pessoa morreu. Você consegue entender isso? Você consegue entender a profundidade dessas palavras? Hoje em dia está cada vez mais complicado. Mas entenda, Jesus morreu pela humanidade toda. Jesus morreu e se entregou à morte por aquele assassino, pelo estrupador, pelo roubador, pelo mentiroso, pelo blasfemo, para aquele que é bonzinho, mas no final a gente sabe que ninguém é bom, né? Só no final, só naquele dia se cumpriu a sua missão aqui na Terra, né? E Jesus no tribunal de Cristo ali fala: olha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí sim, ele vai dizer quem é bom e quem não é bom. Então são questões que nós devemos parar para pensar. A gente não deve viver a vida no automático, principalmente na vida espiritual. Por quê? Porque a nossa vida ela consiste de momentos e nós precisamos entender o que estamos fazendo. Então, quando Abraão ali, ele entrou nessa intercessão por Sodoma. Depois nós temos Deus falando a Ezequiel que ele olhou e não viu ninguém na brecha, ninguém intercedendo pela terra, né? Então, sempre tem alguém, na verdade, né? Sempre tem alguém. E depois esse é o Antigo Testamento. Aí vem o Novo Testamento, Jesus é intercessor, né? Jesus é o nosso intercessor eternamente. Então, lá no livro de Hebreus fala que Jesus é o nosso, né? É o sumo sacerdote que intercede por nós perante o Pai. Então, existe essa questão que nós precisamos saber se Deus quer que nós façamos a intercessão. Se Ele quer que nós oremos, se Ele quer que nós pedimos, se Ele quer que nós pelejemos. Porque, na verdade, quem faz as coisas é o Senhor, mediante a nossa petição. Aí você poderia falar assim: mas se Deus já sabe, Ele pode fazer e não precisa eu falar nada. Sim, é verdade. Mas Deus quer ter um relacionamento. Deus, Ele é um pai, Deus não é um patrão. Muitas vezes, se Ele fosse um patrão, Ele simplesmente chegaria e falaria: eu quero que faça isso, 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 porque eu vou fazer dessa forma. Não é assim que o patrão reage? Não é assim que o patrão executa? Ele chega e fala: olha, é assim, 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 e eu vou fazer assim, deixa o resto comigo, deixa essa parte comigo. Não é assim? Então, muitas vezes, nós confundimos a soberania de Deus com uma empresa, com um chefe de uma empresa, um gerente de uma empresa, um dono de uma empresa. Mas Deus é um pai. Mas esse pai, ele também é um juiz. E esse pai, ele tem uma legislação a qual ele trabalha. Então existe um exército celestial ao qual o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. É o Senhor do exército. É o Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma hierarquia. Então, nós temos aquele louvor que nós louvamos, aquele corinho que fala: nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Então nós temos isso aí. Uma hierarquia, onde tem anjos que batalham, tem arcanjos, né? Nós precisamos entender que existe toda uma hierarquia. Então existe uma hierarquia do bem, da parte do Senhor, e existe uma hierarquia da parte de Satanás, existe uma hierarquia da parte do inimigo, existe uma hierarquia da parte do acusador.
Então ali tem uma terça parte do céu se rebelou contra Deus, e essa uma terça parte do céu, ela trabalha nas regiões celestiais, batalhando contra a igreja, uma parte, e uma parte trabalha aqui na terra, né? Oprimindo pessoas, possuindo pessoas, influenciando pessoas, causando acidentes, causando mortes, né? Armando ciladas, enfim. Então, incomodando as pessoas. O que acontece? Essa hierarquia do inimigo, ela trabalha ilegalmente aqui na Terra, apesar que Adão desobedeceu e deu a chave para o inimigo. Mas lá em Apocalipse vai dizer que Jesus retoma essa chave. Mas até que haja o arrendamento da vinha, né, eu estou citando alguns textos aqui, né, algumas partes, agora não dá tempo da gente ver tudo isso na Bíblia, mas se você conhece um pouco de Bíblia, você vai saber o que eu estou falando. E se Deus der a oportunidade, nas próximas a gente vai explicando. Então, até que haja esse arrendamento, até que o Filho do Homem venha, até que o nosso Senhor venha reinar mesmo, né, literalmente, porque Jesus vai reinar literalmente aqui na Terra, nós sabemos que o inimigo trabalha ilegalmente. Só que ele tem um sistema legislativo também, ele também tem que obedecer. Porque o inimigo não pode fazer o que ele quer. Ele só pode fazer o que Deus permite que ele faça. Então, Jesus é o nosso advogado que vai defender as nossas causas, porém o inimigo, ele vai ficar acusando. Então, quando ele acusa, ele fala, olha, fulano está fazendo tal coisa. Eu tenho legalidade para mexer naquela vida, para levar uma doença, para colocar uma dívida, para pôr uma enfermidade, para estar oprimindo. Então, quando nós na igreja falamos, né? Nós como igreja falamos que as pessoas precisam ser libertas, precisam de libertação, é nesse sentido, por quê? Porque Jesus, ele vai dar liberdade aos cativos. São cativos de quem? Cativos de Satanás. Pessoas que estão presas a um jugo desigual, a um jugo espiritual ali do inimigo, e muitas vezes não sabem, estão numa cegueira espiritual, estão ali presos no pecado, presos numa maldição, presos num encantamento, presos numa bruxaria, enfim. E aí, quando o Senhor Jesus é anunciado para essas almas, e essas almas se convertem ao Senhor e se arrependem dos seus pecados, essas almas, elas vão ser justificadas pelo Senhor e o sangue de Jesus vai livrar cada uma delas. Então o inimigo não vai poder oprimir tanto, ele pode até tentar oprimir, mas quando ele vê o sangue de Jesus, aí ele fica apavorado. Aí ele fica transtornado. Então, aquele que tem o selo do Espírito Santo, né, o penhor do Espírito Santo, ele está selado com o sangue de Jesus. O selo da promessa, o Espírito Santo da promessa. Então, o inimigo não ataca da forma que ele ataca uma pessoa que não crê em nada. Uma pessoa que é ateu, ateia, uma pessoa que professa uma fé, mas não tem fé. Ela tem uma crença só, ela não tem fé, ela não obedece nada. Uma pessoa que não quer nada com nada. Então, nós precisamos entender muitas vezes que não basta nós termos uma religião. Jesus não é religião. Jesus não é religioso. Jesus, ele é o Salvador. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos estabelecer Jesus como o Rei dos Reis. Precisamos estabelecer Jesus como o nosso pastor, o nosso mediador, o nosso orientador, o nosso conselheiro, o nosso irmão mais velho. Enfim, da forma como você o enxerga, da forma como você entende que o Senhor seja. Então, neste momento, né, perante isso, nós vamos estar orando. Eu só vou estar virando para o lado de cá, que já a hora está avançada.
Então vou estar aqui de frente com vocês hoje. Vamos estar orando conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E graças a Deus. Vamos estar orando. Vamos estar pedindo ao Senhor. Vamos estar clamando, né? Hoje, aqueles que acompanham o canal, não teve sábado de aleluia, né? Porque nós estamos nessa campanha de oração. E hoje eu tive um compromisso, né? Hoje eu tive um compromisso. Então, não conseguimos fazer o momento da live aí do sábado de aleluia, né? Mas no próximo sábado com certeza estaremos fazendo em nome de Jesus. Então, ele peça encarecidamente que os irmãos compreendam isso, né? Nossa, uma arrumada aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui. Isso. Pôr a cadeira pra cá. Aí. Fazer a outra pra cá também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso, agora sim. Agora vai ficar bom. Vai ficar bom. Aleluia. Vocês podem reparar que aqui no cantinho da tela aqui, ó, fica como se fosse claro, né? Sei lá, um flash. É porque a tela do celular tá quebrada, então fica aí. Eu uso a câmera da frente da selfie, né? Vou ver se eu consigo fazer com a outra câmera que ainda tá boa, tá bom? Então, voltando ao que nós estávamos falando. Nós precisamos entender que Jesus é o Salvador. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Não há vida fora da presença de Deus. Não há vida fora do reino de Deus. A palavra do Senhor diz lá em João 10:10 que Deus quer que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. A palavra do Senhor diz que nós podemos, né, nós temos uma herança no Senhor. Então nós temos muitos benefícios, né, não só espirituais, mas todas as bênçãos espirituais e muitas outras coisas que Deus pode fazer pela nossa vida. Mas nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Então, se você ainda não entregou, né, que você faça essa oração comigo agora, uma oração de entrega, para que realmente essa intercessão, essa oração que nós vamos estar fazendo aqui, você também possa estar fazendo pela sua vida aí na sua casa, ou no seu trabalho, enfim, aonde você estiver vendo esse vídeo, que você possa estar orando, pedindo ao Senhor, né, clamando ao Senhor. E com certeza, se você for justificado no sangue de Jesus, a palavra de Deus, que tem todo o poder, ela vai estar te alimentando espiritualmente e te mostrando aquilo que você precisa, aquilo que é necessário para que você cumpra o propósito de Deus na tua vida, do chamamento do Senhor. É necessário que Ele cresça e a gente diminua. É necessário que o Senhor venha nos orientar através do Espírito Santo. Então nós precisamos realmente estar alicerçados pela palavra de Deus, fundamentados na palavra de Deus. Não simplesmente obedecer regras e fazer coisas, né? Então tem muitas pessoas que ajudam outras pessoas, que ajudam seu próximo, mas talvez elas não tenham essa consciência, né? De que não é simplesmente ajudar. Ajudar é uma obrigação e se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Mas o entendimento disso
é esse. Não assim, eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu não faço mal para ninguém, mas não quer ter conhecimento de Jesus. Não quer ter conhecimento da palavra. Não quer ter conhecimento do reino de Deus. Não quer ter conhecimento da Escritura Sagrada. Não quer ter conhecimento do Espírito Santo. Não quer ter conhecimento de Jesus Cristo. Não quer ter conhecimento das coisas espirituais. Então, infelizmente, essa pessoa não vai ter mérito. Eu vou te mostrar aqui, uma pessoa que no Novo Testamento ela fazia tudo isso que eu estou falando. Então vamos lá. Lá no livro de Atos, se eu não me engano, o capítulo é 10. Vamos ver aqui. Aleluia. Capítulo 9, capítulo 10. Obrigado, Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está hospedado com certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. E quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz, e levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha só, Cornélio teve a visão, o anjo falou para ele envia ali um representante para chamar Pedro. Pedro
esse soldado chegou lá para conversar com Pedro, e aí, perdão, segue o texto, vamos lá, vamos tomar uma água para dar uma acordada. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Olha só. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chameis comum ou imundo. Olha só. Hoje em dia, né, nós vemos muitas pessoas que andam em santidade, uma santidade religiosa, vamos colocar assim, para não usar umas expressões mais duras, andam numa santidade religiosa, né, cega, e acha que outras pessoas são impuras, outras pessoas são, como Pedro usa aqui a palavra, comum, comum ou impuro, né? Comum, né, seria pessoas que não são espirituais, ou que pessoas que não tem, né, não era judeu ali no caso, mas que não era, vamos dizer, um irmão, né, um irmão assim de fé. Então o que acontece? Pedro tá dizendo: olha, eu estou fazendo isso por divina revelação, né? Ele teve a visão lá do vaso com os animais e tal, impuros. Ele entendeu sobre aquilo que ia acontecer. Logo depois, né, Cornélio lá já tinha um anjo falado. Logo depois o soldado chega ali na casa dele e tal, e conversa com ele lá. O que acontece? Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandasse chamar-me? Então, Pedro teve a visão, ele concordou em ir viajar, mas ele queria saber o porquê, ele não sabia até então o porquê. Né? Os homens tinham falado: nosso chefe lá, ele quer, né? Ele quer ouvir tuas palavras. Só que Pedro está ali, ele fala: mas o que vocês querem ouvir? Por que vocês me chamaram? Né? Ele não estava entendendo. Aí o que acontece? Cornélio vai dizer algo para ele. Há 4 dias estava eu em um jejum até essa hora. 4 dias de jejum. Orando em minha casa a hora 9. Olha só, eu estava em jejum e estava orando. Vai aprendendo aí. Estava em jejum e estava orando. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aqui nós podemos tirar duas lições. A primeira: Cornélio era um homem de oração. Era um homem de relacionamento com Deus. Segunda, Deus ouve a oração, né? Amém por isso. A segunda, ele diz assim: as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Então quer dizer, nós podemos entender que existe um livro das obras. Então tudo aquilo que a gente faz, você vê que ele era um homem que ele dava muitas esmolas ao povo.
E aqui a palavra vai dizer que as esmolas que ele dava estavam em memória diante de Deus. Olha que maravilha. Deus estava anotando tudo aquilo que ele fazia, né, de bom. Perdão, gente. Vamos lá. Que maravilha, né? Cornélio teve a sua oração ouvida. E Deus ainda fala que, olha, o que você está fazendo eu aprovo. E eu estou anotando aqui. Quantas pessoas não estão nessa situação? Quantas pessoas não têm um coração doador, um coração misericordioso? Vou abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas não têm, né? Quantas pessoas têm, na verdade? A gente conhece muitas pessoas que fazem isso. Mas, como ali no texto que aconteceu de verdade, nós vemos que faltava alguma coisa para Cornélio. Talvez você seja igual Cornélio. Talvez você se encontre nessa situação. Talvez você seja uma pessoa que não dê esmolas, mas a pessoa precisa de uma passagem para condução, você arruma. A pessoa precisa, sei lá, de uma carona, você dá. Uma pessoa precisa de alimento, você doa. Você sempre está com o coração doador, o coração aberto para ajudar. Você sempre está pronto e disposto a ajudar o próximo. Talvez você seja igual Cornélio. Talvez você ore a Deus. Talvez você tenha um relacionamento com Deus. Talvez você creia em Deus. Mas existe algo ali que nós vamos ver nesse texto. Não é só isso. Isso não é o suficiente. Isso é bom, é agradável perante Deus, sim, mas não é o suficiente. Então, nós precisamos entender o que é suficiente para Deus. Primeiro, um coração sincero, coração quebrantado, um coração quebrantado e um coração sincero perante o Senhor, ele não despreza, não. Então precisamos entender que talvez você seja igual Cornélio. Talvez você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, que leva as coisas tudo certinho. Seja uma pessoa que tem um coração doador, que ajuda muitas pessoas, que sempre ajudou, que ora a Deus, que teme a Deus, né, do seu jeito. Só que era necessário algo. E aí Deus vem revelar para Cornélio. E eu creio que o Espírito de Deus está revelando para você agora. Que você precisa estar fazendo o que Cornélio fez. Talvez Deus não chame você ou não mande chamar alguém, fale para você chamar alguém. Talvez Deus fale para você ir no lugar adorar a Deus. Talvez Deus fale para você, vai visitar tal igreja lá hoje. Vai visitar tal comunidade lá que ali tem um povo que entende as minhas escrituras e você precisa ouvir o que eles estão dizendo lá. Precisa ir lá ouvir o que vão dizer. Então, ou Deus pode trazer alguém na porta da tua casa, no portão da tua casa, né, que não seja aqueles do Testemunha de Jeová, mas que seja, né, outros, né? Essa parte aí depois a gente pode explicar, mas, né, que não seja os mormons, nem Testemunha, nem, enfim, alguns aí indesejáveis, né? Tudo gente boa, tudo pessoas com uma fé, com uma crença, com um coração bom, eles não têm intenção ruim, mas não estão vendo as escrituras. Esse que é o problema. Então, não tem como um cego guiar outro cego. Entende? Como que alguém vai curar a tua cegueira sendo cego igual você? Então não tem. Então nós precisamos entender que Deus, ele vai enviar pessoas, mas são pessoas capacitadas por ele para levar a mensagem para você. Alguma coisa você tem que ouvir. Vamos ver como é que acaba essa história aqui. Vamos lá.
Aí ele está contando a história aqui. Eis que diante de mim se apresentou um homem, meu Deus, com vestes resplandecentes. Podemos acreditar que é um anjo, né, do Senhor. Cornélio, a tua oração foi ouvida e as suas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Esse está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. Então, aqui ele está relatando toda a história de novo. E logo mandei chamar-te, e bem fizesse em vir. Olha só. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Olha o que ele está falando, nós estamos na presença de Deus. Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha que interessante. Cornélio chamou ele lá. E aí Cornélio, homem temente a Deus, que orava, né, todo dia, que jejuou por 4 dias e orou a Deus, e Deus trouxe essa revelação para ele. Olha que tremendo. Ele vai falar e desafiar ali a fé de Pedro agora, hein? Olha só. Porque ele fala assim, ó. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Isso é igreja, irmão. Isso é congregar em fé. Ele reconhece ali, fala, não, nós estamos aqui, ó, na presença de Deus, vamos lá. Aí o que ele fala? Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha que interessante. Então Cornélio chegou na conclusão, entendeu? Que ele ia chamar aquele homem, eles iam entrar na presença de Deus, né? Chamar Pedro, eles iam entrar na presença de Deus e esperar de Pedro que Deus ia falar, que Deus ia comunicar através de Pedro. Ele é tão simples esse texto, mas às vezes a gente fica romantizando, né? Não foi simples, né? Então vamos lá, vamos continuar. Então ele diz aqui, e abrindo Pedro a boca, disse assim, ó, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Igreja, entenda de uma vez por todas, Deus não faz acepção de pessoas. Tem irmão aí que não dá a paz do Senhor para outros irmãos de outra congregação. Vocês estão em pecado. Vocês não dão a paz. A paz de Deus, irmão. Só para quem vai lá no templo dele. Está fazendo acepção de pessoas. É pecado. A Bíblia fala, não faça acepção de pessoas. Porque nós podemos nos achar no lugar de juiz. E aí complica, hein? Se nós nos acharmos no lugar de juiz, aí complica. Por quê? Porque existe um justo juiz sentado no mais alto sublime trono, que governa todas as coisas, e nós nos colocamos no lugar de Deus. Aí não vai dar certo. Então, Pedro chegou. Perdão, queridos. A essa conclusão. Vamos lá. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, veja lá, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha, chegou no ponto que nós queríamos. Tá vendo? Pedro tá pregando para esses caras, tá falando de Jesus, tá ali falando, olha, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, né, com o Espírito Santo, com virtude, ele fez bem, fez milagres, ele curou os enfermos, ele libertou os cativos e oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. E aí Pedro continuou: nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Olha, ele está pregando o evangelho. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Relacionamento íntimo. Nós só temos intimidade com aquelas pessoas que nós comemos e bebemos. Não é verdade? Pessoas íntimas nossas é que nós trazemos para dentro de casa. Para um almoço, para um jantar, para um café da tarde, para um café da manhã, enfim. Então, ele está dizendo aqui, ó, nós comemos e bebemos com esse Jesus, tal. Vamos lá. Juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ó, ele está pregando o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E nos mandou pregar ao povo, olha só, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Está vendo aquilo que eu falei? Se nós fazemos acepção de pessoas, se nós julgamos pessoas, nós somos achados como um juiz. E aí nós se colocamos no lugar de Jesus, no lugar de Deus. E nós não devemos julgar as pessoas. Porque Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Tá vendo? Então Deus vai julgar. Deus vai julgar, pode ter certeza. Vamos lá. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha só, obra salvífica, ele está aqui pregando para Cornélio. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Olha que maravilha, que tremendo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha só. Porque os ouviu falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Deixa eu ler de novo aqui. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Você veja, Cornélio está ouvindo a mensagem que Pedro está trazendo. Ele traz uma mensagem simples, profunda e poderosa, testemunhando e testificando do senhorio de Cristo, da sua vida, morte e realizações, de obra de poder e ressurreição, depois da sua morte. E o Espírito Santo vem sobre eles. Eles ouvindo a mensagem, o Espírito Santo vem sobre eles. Eles começavam a falar em línguas, magnificar a Deus. E aí o que acontece? Pedro fala agora, um homem que já recebeu o Espírito Santo, será que vai ter algum impedimento para poder estar entrando nas águas? Ele já alcançou a fé. A partir do momento que o Espírito Santo veio, ou foi ativado na pessoa, enfim, já era. Agora o cumprimento da palavra, é o batismo nas águas. Logo depois, foi incomum, Eles foram batizados com o Espírito Santo, com certeza receberam alguns dons ali, e aí, foram batizados nas águas. Ok? Então, queridos, se você é como Cornélio, que pode, não é ligado com o material, não é ligado com o dinheiro,
e tem um coração bom, um coração doador, você que sempre ajuda as pessoas, é necessário que você ouça o Evangelho. É necessário que você ouça a mensagem de Jesus, para que o Espírito Santo seja ativado dentro de você, para que Deus possa realmente justificar, te abençoar, te trazer, né, as boas novas. É necessário isso. E aí, quem sabe, acontecerá igual Cornélio, você ser batizado com o Espírito Santo, com dons. Porque as línguas, elas são dons espirituais. Se você pegar ali 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, ele vai explicar sobre os dons, sobre profetizar, sobre línguas, interpretação das línguas. São dons do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que Deus, ele quer uma obra completa na sua vida. Se você só ora, só jejua e não faz as obras, também está faltando as obras. Faça as obras. Faça as obras que você sentir no coração. Aquilo que você lê na Escritura, não só sentir no coração, porque às vezes a gente não sente de ajudar ninguém. Essa que é a bem da verdade. Às vezes a gente não sente vontade de ajudar ninguém, né? Mas, pela palavra, conforme a Escritura, nós acabamos crucificando a nossa carne, não fazendo o que nós queremos, fazendo aquilo que o Senhor quer. E neste momento nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer, que é o quê? Orar pela nossa nação, orar pelas pessoas, pelos estados, pelas cidades, orar pelo nosso país, né? Então, talvez você não sinta vontade de orar pelo presidente, talvez você não sinta vontade de orar pelos senadores, talvez você não sinta a necessidade, não sinta de Deus. Eu não senti no meu coração de fazer isso. Então, sinta no Espírito. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, ele se agrada disso aí. Deus, ele se agrada. Isso é agradável diante de Deus. Então nós precisamos fazer tudo que é possível para agradar o Senhor. Afinal de contas, ele entregou o seu filho, seu único filho, para nos salvar, para nos substituir, para nos justificar. E agora é o mínimo que nós podemos fazer. Ele quer que nós oremos, intercedemos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então nós vamos estar orando pela nossa nação, pelos governantes, né? Talvez você não goste de uma pessoa ou de outra, mas não importa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Talvez essa pessoa está jogando de um lado hoje e amanhã ela vai estar do nosso lado, né? Amanhã ela vai estar sendo um irmão de igreja. Imagina, essa pessoa converte, é irmão da igreja. E aí, se você fez acepção de pessoas, a pessoa vai pedir perdão a Deus. Falar, meu Deus, que mistério é esse? Assim como Paulo, um dia estava sendo perseguidor da igreja, no outro dia já estava sendo perseguido pelos perseguidores. Deus é tremendo, Deus faz coisas maravilhosas. Então nós precisamos entender isso. Não é da nossa vontade, talvez carnal, mas nossa vontade espiritual de engrandecer, de adorar e de louvar o nome do Senhor. Seja essa oração que nós vamos fazer agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos diante de Ti a nação brasileira, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Estenda as suas mãos de glória, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os estados, em todas as cidades, Senhor. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós apresentamos diante de Ti, aleluia, nós apresentamos diante de Ti, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Paraíba, Rondônia, Amapá, Macapá. Nós apresentamos diante do Senhor a Bahia, nós apresentamos diante de Ti, aleluia, Ceará, Piauí, Sergipe, Pernambuco,
Nós apresentamos diante de Ti o Amazonas, apresentamos diante de Ti São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nós apresentamos diante de Ti, em nome e pelo sangue de Jesus. Pai eterno, Pai querido, eu lhe peço também sobre cada alma e cada vida que se encontra em nossa nação, que o Senhor estenda as suas mãos de glória, que o Senhor possa trazer a bênção, o milagre, possa trazer na proteção, guarda a entrada, guarda a saída, revela a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Estende suas mãos de glória, Senhor, sobre Curitiba, sobre o Paraná, sobre todas as nações, em nome e pelo sangue de Jesus. Pai eterno, Pai querido, eu lhe peço e lhe apresento nessa hora todas as cidades brasileiras, apresento diante de Ti essa hora, todas as cidades, todas as vilas, todos os vilarejos, aonde houver um sopro de vida, Senhor, tem misericórdia dessas almas, tem misericórdia dessas vidas, estenda suas mãos de glória, conceda a bênção, o milagre, a cura, a transformação, a libertação seja feita agora, em nome e pelo sangue de Jesus, Senhor. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo, tem misericórdia daqueles que o Senhor levantou, Pai, para estar na nossa nação aqui, orando, intercedendo, fazendo conforme a Tua vontade. Em nome e pelo sangue de Jesus, ó Deus. Aleluia, tem misericórdia. Estenda as suas mãos de glória, Senhor, que possamos fazer conforme a Tua vontade. Apresentamos diante de Ti o presidente, o vice-presidente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estenda as suas mãos de glória sobre cada um, Pai, desde o alto da cabeça à ponta dos pés. Que o Senhor toque encarecidamente, em nome de Jesus, por essas almas, por essas vidas. Que o Senhor possa fazer, Pai, morada por essas almas, essas vidas, em amor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Acampa seus anjos nas fronteiras, estende suas mãos de glória, concede a bênção, concede o milagre, concede a restauração, concede a restituição, concede a bênção, o milagre, concede, Pai, a libertação dos cativos. Nós apresentamos diante de Ti o presidente, os senadores, vice-presidente, apresentamos diante de Ti os deputados estaduais, deputados federais, apresentamos diante de Ti a Teus vereadores, prefeitos, governadores, em nome e pelo sangue de Jesus. Toda autoridade, Pai, nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, esteja convencendo eles do pecado, da justiça, do juízo, por amor do Teu nome, mas que eles sejam instrumentos na mão do Senhor. Aleluia, conforme a Tua vontade, porque nós sabemos que quem governa todas as coisas é aquele que está no mais alto sublime trono e é o Senhor. Pai eterno, Pai querido, anula toda ação do mal, anula toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi lançado contra as nossas vidas, contra a vida do Teu povo. Guarda como a menina dos Teus olhos cada um daqueles que professa a fé no Senhor Jesus. Pai eterno, Pai querido, essas almas, essas vidas que buscam esperança no homem, que o Senhor possa ser revelado para elas. Pai, abre os olhos, abre os ouvidos espirituais, se revela para elas como o Messias, como aquele que veio, que foi sacrificado, morto e ressuscitou o terceiro dia, aquele que é um Deus todo-poderoso, aquele que é um Deus acima de tudo e de todos, aquele que governa todas as coisas e tem a soberania celestial, em nome de Jesus. Eu apresento diante de Ti também, Senhor, em nome pelo sangue de Jesus, a cada alma, a cada vida que se encontra em cárcere privado, que o Senhor possa conceder, Pai, a libertação, em nome pelo sangue de Jesus. Eu lhe peço, estenda suas mãos de glória, perdoa as falhas, perdoa os pecados, perdoa as mentiras que foram faladas e proferidas. Perdoa, Senhor, toda a obra de inveja, toda a obra, Senhor, que foi feita, que foi lançada, seja contra qualquer uma pessoa,
Em nome pelo sangue de Jesus, estende suas mãos de glória, concede a bênção, concede o milagre. Em nome pelo sangue de Jesus. Eu lhe peço encarecidamente que o Senhor venha a nosso favor, venha ao nosso favor sobre a nossa nação, sobre a cidade de Colombo, sobre o Paraná. Aleluia, em nome de Jesus, principalmente. Pai eterno, Pai querido, que tenhamos uma vida quieta, sossegada na presença do Senhor. Se cumpra a Tua palavra, Pai, conforme a Tua vontade. Nós cremos na Tua palavra, na Tua vontade, e cremos que o Teu Espírito Santo é aquele que faz a conexão dos céus com a terra. Aleluia, glória a Deus por intermédio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, agradeço esse momento na Tua presença. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, as pessoas que vão ver nesse domingo esse vídeo. Irmãos, me perdoem, mas já é muito tarde. Quem me conhece sabe que fui trabalhar, fui congregar, depois fiquei aqui, né, com a família, e agora na madrugada estamos aqui fazendo o clamor, né, porque nós devemos entender que o nosso sacrifício é uma adoração a Deus, desde que seja com o coração sincero, assim como nós abrimos essa live. E você que vai ver no YouTube, que chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, em nome de Jesus. E deixa nos comentários aí algo também que ajuda bastante a divulgar o canal. Nós precisamos entender que servir ao Senhor é um prazer. Mas a questão é que algumas vezes a gente desanima, a gente se cansa. E a gente tem que aproveitar esses momentos que o Espírito Santo está nos convocando e nós estamos dispostos a fazer. Amém? Mesmo que às vezes seja até um sacrifício, mas é algo que vai beneficiar muita gente. Então é um prazer. Eu quero, irmãos, que todas as minhas obras estejam escritas no livro das obras, mas que eu também tenha fé no Senhor e que o Espírito de Deus possa estar me conduzindo aí nessa caminhada. Então, o que eu quis dizer? Eu estou fazendo a minha parte, na medida do possível. Tem dias que eu não consigo fazer tudo o que eu pretendia, mas eu me esforço. Então, se eu me esforçar daqui, você se esforçar daí, aí você pode perguntar, irmão, mas por que você publica esses vídeos aí? Eu publico ele para que Deus possa encorajar você, para que você tenha ousadia. Talvez você tenha condição bem mais do que eu. Talvez você tenha uma câmera melhor, talvez você tenha um microfone, talvez você tenha um estúdio, enfim, você tem uma estrutura melhor, uma luz melhor, né? Aqui nós temos só a lâmpada. Então, que se você tem a condição melhor, adore a Deus do jeito que você tem, do jeito que você é, do jeito daquilo que Deus colocou aí para você, né? Adorar Ele, tem condição melhor, né? Se esforçar um pouquinho que Deus vai te dar os recursos, vai te dar ânimo. Amém? Ah, irmão, mas você fica até tarde, mas a gente dorme muito bem. Quando você obedece a Deus, você dorme muito bem. Você descansa de verdade. Talvez você pense, não, eu vou dormir, não vou ter tempo de fazer. E você acaba não dormindo, passa a noite em claro, insônia, acordando toda hora. Enfim, não tem esse problema, graças a Deus. Quando você obedece ao Senhor, o Senhor guarda o teu sono. Ele guarda o teu deitar, o levantar, Ele guarda a tua entrada, a tua saída. Aleluia, receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, então apresentamos aqui a cada um dos irmãos que estão vendo, aqueles que também vão assistir depois a publicação, que o Senhor possa encorajar a todos, Pai, para estarem. Muitas vezes você não precisa publicar, mas ore, dê uma hora para o Senhor em oração. Hoje teve um pouco de palavra, né? Graças a Deus, o Espírito Santo nos concedeu essa palavra, porque é importante que você seja salvo, justificado pelo sangue de Jesus. É muito importante para que haja eficácia na tua vida espiritual. Antes de eu encerrar, eu tenho que orar por uma pessoa. Então nós vamos orar por essa pessoa agora e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Pai eterno, Pai querido, apresento a Lília na tua presença. Toca desde o alto da cabeça à planta dos pés, perdoa suas falhas e seus pecados, ela que é a serva do Senhor. Toca na sua garganta, Pai. Toca aí na sua faringe, na sua laringe, nas cordas vocais. Pai eterno e Pai querido,
Eu lhe peço encarecidamente, toca aí, Senhor, aleluia, nas amígdalas, toca, Pai, em toda essa região de garganta aqui do pescoço, principalmente na sua voz, que o Senhor restaure e restitua a voz dela, em nome e pelo sangue de Jesus. Toca desde o alto da cabeça à ponta dos pés, toca no sistema nervoso, sanguíneo, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, fortalece o sistema imunológico, fortalece os ossos, os músculos, toca, Pai, nas veias, desentope as veias, toca no sangue, purifica o sangue, em nome e pelo sangue de Jesus. Aleluia. Senhor, nós entendemos que em Ti, né, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos conforme a Tua vontade, e também que o Senhor vai cumprir, porque nós pedimos com fé e não duvidando, que o Senhor traz essa cura para ela agora, em nome e pelo sangue de Jesus. Clamamos o sangue de Jesus pela vida dela, em nome e pelo sangue de Jesus. Clamamos o sangue de Jesus pela nação brasileira. Clamamos o sangue de Jesus. Eu aqui pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Eu apresento diante do Senhor a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, a nossa vida, né, diante da Tua presença, do trono da Tua graça. Nos abençoa, nos guarde, nos guarde a entrada e a saída, o deitar e o levantar. Nos abençoa grandemente, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua parentela, que Deus abençoe os seus familiares, que Deus abençoe os seus irmãos, que Deus abençoe dos irmãos de igreja, eu falo, todos aqueles em comunhão com você. Que seja uma semana maravilhosa de vitória e de bênçãos, e conte o testemunho na igreja onde você congrega, e se você não congrega, vá fazer uma visita para contar o testemunho, para glorificar a Deus, para adorar a Deus em nome de Jesus. Amém? Tenham todos um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus.